ação aqui. Nossas provas estão confirmadas para semana do dia 15, ou seja, nossa prova é dia 17, tá? Na quarta-feira, dia 17. Não será, não terá o prazo igual teve da última vez, da semana toda, e sim vai ser no dia da aula, tá? Então vai ser na quarta-feira, dia 17. Vai ser um questionário online, vai ser disponibilizado o link com antecedência, mas terá acesso ao link apenas no dia da aula, no caso nosso aqui na quarta-feira. Nossas aulas práticas, né, aulas de laboratório, vão acontecer assim que retornarmos, tá confirmada a nossa disciplina, só vai acontecer essas aulas presenciais, as aulas práticas, tá? Então teremos no mínimo aí 3 ou 4 aulas práticas em laboratório, com experimentos. Então vamos lá para a nossa aula. Estamos na unidade 4, né? Na aula passada a gente abrangemos 2 sessões, a 1 e a 2, que foi a primeira parte sobre termometria, onde a gente viu termometria, calor, temperatura e... Pessoal, o slide aqui não é este. Me confundi aqui. Na aula passada a gente falou sobre termometria e a parte de unidades, né, de escalas de temperatura, que refere-se à unidade, a seção 1 da unidade 4, e da unidade 2 a gente falou sobre aqui, agora sim, o nosso slide. E a seção 2 sobre a dilatação térmica. Então, falamos de termometria, temperatura e escalas termométricas, e a dilatação térmica, dilatação linear, superficial e dilatação volumétrica. Agora a gente vai entrar na calorimetria, onde a gente vai falar sobre a energia, que é o calor, transferência de calor. O calor eu já comentei na aula passada o que é essa energia térmica que a gente estuda, que provém da agitação das moléculas, né, que é ligado ali à temperatura. Então, a calorimetria é o estudo sobre esse calor transferido, então, essa transferência de calor. Então, tá aí. E essa transferência de calor, costumo dizer que ela tem 2 pontos de vista, né? Se a gente tem 2 corpos, um corpo vai transferir calor para o outro, então a gente tem 2 pontos de vista. A gente vê o ponto de vista pelo elemento que está emitindo calor, está cedendo calor. O que vai acontecer com ele? Ele vai perder calor, ele vai perder temperatura, ele vai reduzir temperatura, que é esse exemplo aqui. A gente está vendo aqui uma xícara de café, e esse café quente está perdendo calor para o ambiente. Então, se a gente focar no café, ele está perdendo calor. Mas se a gente inverter e observar o ambiente em volta desse café, ele está ganhando calor. E é esse o outro ponto de vista. É o ponto de vista do corpo que está recebendo calor. Nesse caso aqui, um copo de água gelado. Então, o que acontece? Se ele está num ambiente aberto, o ambiente é mais quente e o ambiente vai aquecer esse copo. Então ele vai receber calor, ele vai ter um aumento de temperatura. Então a gente tem esses 2 pontos de vista, né, na troca de calor. Ambos pode estar junto, a gente pode fazer análise dos dois quando estão em equilíbrio. É inevitável a gente falar, quando a gente está analisando corpos que vão ficar em equilíbrio, é inevitável analisar os dois, a gente tem que analisar os 2 pontos de vista.
mas em momentos a gente está analisando só um corpo ou outro, só aquele que recebe calor ou só aquele que cede, né, que perde calor. Então, calorimetria, a gente parte do estudo desses dois lados. O que emite calor, que cede calor, e o que recebe calor. E esse calor em si, mais uma vez, reforçando aí a ideia de calor, que é uma forma de energia em trânsito, e se é uma forma de energia em trânsito, uma energia térmica, ela pode ser transferida de três formas. A gente pode ver na figura aí demonstrativa: condução, convecção e radiação. A condução, vamos falar dela mais especificamente, mas podemos ver que tem um objeto ligado a ela. A convecção vai estar ligado aqui à movimentação de partículas. Então, aqui está mostrando o ar sendo aquecido e o ar transferindo calor para a mão da pessoa. E radiação são por ondas, tá? Não é o ar aqui, são ondas mesmo. Vamos ver aqui então, mais especificamente em cada um. Condução, então, essa transferência de calor que ocorre quando há contato entre os corpos. Então, um exemplo clássico aqui, uma barra metálica. Eu aqueço a ponta dessa barra metálica e esse calor vai ser transferido, vai ser conduzido, daí o nome condução, vai ser conduzido por toda a parte, né, toda essa barra metálica até chegar a outra extremidade e essa barra ter esse mesmo calor, né, essa mesma temperatura em toda a sua barra aqui. Essa é a tendência. Então, o fluxo de calor da fonte de calor para o outra ponta da barra metálica. Condução. A convecção, como eu falei lá no ar, né, naquele exemplo lá do arzinho sendo aquecido na fogueira, aqui um exemplo mais clássico, um exemplo mais simples, né, da gente entender. Quando a gente coloca uma panela no fogo, a fonte de calor vai transferir calor aqui para a água. E aí a água não vai aquecer uniformemente, ela toda. Ela começa aquecendo pelo fundo, essa água quente vai subir, a água fria vai descer, vai aquecer, vai subir, e ela fica nesse movimento cíclico, né? De aquecimento. E isso aqui é uma convecção. Então, vai acontecer convecção desse fluido, dessa água. Então, aquece uma parte mais próxima da fonte de calor e ela sobe, a outra parte se aproxima, porque está um pouco mais fria do que a que está, que acabou de ser aquecida. E aí fica nesse movimento cíclico. E a outra forma aqui, a irradiação, que é por ondas, né? Que eu tinha falado, ondas eletromagnéticas. O que acontece? Aqui eu tenho a fonte de calor e ela está emitindo ondas de calor. E essa onda de calor chega ao corpo. O exemplo mais comum que a gente pode utilizar, né, como para ter a base, é uma garrafa térmica e o próprio Sol, né? A gente tem o Sol que vai estar emitindo calor para a gente aqui através de ondas. E a garrafa térmica, como assim ondas na garrafa térmica? A garrafa térmica, vocês sabem que é a parte de fora que geralmente é plástico, e a parte interna é de vidro espelhado. Então, esse vidro espelhado que tem a função de manter aquecido, principal função de manter aquecido, que é o que acontece? Você coloca o fluido quente aqui, esse fluido vai estar emitindo calor.
ondas de calor por esse fluido, né, de quente. E aí, o que vai acontecer? Essas ondas vão bater na parede espelhada da garrafa térmica e retornar, né, ficar refletindo aqui e vai ficar mantendo esse calor dentro da garrafa. Essa onda vai ficar dentro da garrafa sendo espelhada e atingindo o fluido novamente, mantendo esse fluido aquecido. Então, essa é a função da garrafa térmica aí. Assim que funciona, né? Essa garrafa térmica. Dúvidas, pessoal? Não, né? Isso aqui não tem nada de novo para vocês. A gente aplicando isso aí, um exemplo aqui, pergunta se o exemplo ali da panela no fogão, só que com um detalhe. Ele traz à atenção outro detalhe. Ele fala para a gente pensar assim, no calor da chama que se transmite através das paredes do fundo da panela para a água, que está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Então ele está falando da chama para a panela e da panela para a água e a água por completo. Então, nesta ordem aí, como é emitido esse calor? Alguém arrisca me dizer aí? Então, quando o fogo está atingindo a panela, que é o fogo, a chama se transmite através da parede do fundo da panela. Então, o fogo está aquecendo a panela, o fundo da panela. Então, esse fundo da panela vai transmitir o calor para a água através da condução. Condução, D e E. E depois que esse calor chega na água, é o que falamos que é a convecção. Então, letra D. Fogo passando pela panela, temos condução. O calor passando pela panela, temos a condução. E o calor se transmitindo por todo o fluido, temos a convecção. Segundo caso, transmissão de calor por convecção. É possível no vácuo, nos sólidos, no líquido, nos gases ou em fluidos em geral. Então, convecção no vácuo não é possível, não temos elementos que recebem calor, que possa transmitir esse calor. Nos sólidos também não há movimentação significativa. Então, podem ser nos líquidos e nos gases, ou seja, nos fluidos em gerais. Os fluidos em geral. Então, letra E. Professor, nem nos sólidos, por que nos sólidos não dá para transferência de calor por convecção? Daniel, que perguntou? Sim. Daniel, vamos aqui. Convecção. Como que num sólido pode acontecer isso aqui, ó? Entendeu por que que não acontece por convecção? As partículas do sólido não fazem essa movimentação aqui, ó. Eu não aqueço
uma barra de metal, aqui um tijolo, vamos imaginar um tijolo, eu não aqueço um tijolo e a parte quente no fundo do tijolo vai subir e a parte fria desce. Entendeu? Ah, A con- tá. É porque. Não, nada não, pode continuar. só finalizando, a convecção, ela preconiza essa movimentação das partículas do elemento a ser aquecido. Então, há uma movimentação das partículas de um lado para o outro. E aqui um outro exercício aqui, para a gente completar. O calor do Sol chega até nós por radiação, né? Do Sol até a Terra, tem o vácuo, tem tudo mais aí. Então, Sol vai emitir o calor até chegar até nós por radiação. Aqui um detalhe, aqui na 2, uma moeda bem polida fica mais ou menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta. E aí? Eu acredito que ela fica mais quente, porque o preto ele absorve a radiação, mas ele não reflete. Então, uma bem polida vai ficar mais quente? Não, a preta. Então, aqui uma moeda bem polida fica menos quente, né? Ah, tá, sim. Certo? Uma moeda bem polida fica menos quente, isso mesmo. Quem nunca ouviu falar, veste uma camiseta branca que faz menos calor. Então é esse detalhe. A cor escura, ela vai reter calor. E a cor clara, né, ela vai refletir o calor. Então é o que acontece aqui. Se uma moeda é polida, ela é praticamente espelhada. Então vai refletir o calor e a moeda revestida de tinta preta vai reter esse calor. Então menos. Então já temos aqui radiação e menos, letra A ou C. E numa barra metálica aquecida, numa extremidade, a propagação do calor se dá para a outra extremidade por, então, barra metálica sólida por condução. Letra C, radiação menos e condução. Então vamos seguir aqui. Tá, então falamos dessa transferência de calor, as três formas que podem ser transferidas, mas e o calor que está sendo transferido? Como medir esse calor? Como medir essa quantidade de calor? Então agora entramos na parte de quantidade de calor. E essa quantidade de calor, quando esse calor é absorvido ou cedido por um corpo e a variação de temperatura, a gente chama esse calor, essa quantidade de calor recebido ou cedido, de calor sensível. Então, se há uma mudança de temperatura, o calor que é transferido aí nessa mudança, o calor que existe nessa transferência, é calor sensível. Ok? Mudança de temperatura, calor sensível. E essa mudança de temperatura, essa transferência de calor, ela se dá pelo elemento em si. Cada elemento, essa variação de temperatura, tem uma proporção diferente. Isso se dá pela capacidade calorífica que um elemento tem. Então, eu tenho um coeficiente de cada elemento que chama essa capacidade calorífica.
Então, eu tenho uma capacidade calorífica e a variação de temperatura. Isso vai ser a minha quantidade de calor. Então, eu tenho uma capacidade calorífica, X. Para eu variar tantas temperaturas, eu preciso dessa capacidade calorífica multiplicado por essa variação de temperatura. E aí eu tenho a quantidade de calor que eu vou necessitar. Como podemos ver, quantidade de calor é então essa capacidade calorífica do fluido, do corpo, do elemento, pela sua variação de temperatura. Vamos dizer aí, água. A água vai variar 10 graus. Ela está a 20 graus e vai aquecer para 30 graus. Então, eu pego essa capacidade calorífica dela, multiplico por essas 10 graus, e aí eu vou ter a quantidade de calor que eu preciso para elevar a temperatura dessa água em 10 graus. E aí, se eu quero o inverso, se eu quero descobrir essa capacidade calorífica, é só pegar a quantidade de calor e dividir pela variação de temperatura que ocorreu. E aí eu tenho a capacidade calorífica do elemento. Mas o que é essa capacidade calorífica? É uma capacidade térmica mediante ao elemento, tem aqui, ó, relação direta com o material que ele é composto. Então, eu tenho um coeficiente desse material. Só que essa capacidade térmica, imagina comigo, se eu tenho, igual eu falei, eu tenho uma quantidade de água que vai elevar 10 graus. 1 litro de água vai levar 10 graus. Eu vou precisar de uma quantidade de calor. Porém, eu tenho agora 1.000 litros d'água e vai levar os mesmos 10 graus, eu vou precisar mais calor, né? Se eu tenho mais água, para aquecer mais água, eu preciso de mais calor para aquecer aquela água. Então, nesse sentido, essa capacidade térmica está relacionado ao material que é composto esse elemento, mas também na sua unidade, na sua proporção, sua quantidade. Então, essa capacidade térmica, essa capacidade calorífica, ela tem relação com a unidade de massa. Então, eu pegando essa capacidade e colocando em uma unidade, eu chamo ela de calor específico. Agora sim, eu tenho uma relação unitária. Se eu tenho 1 grama, uma grama de água, de um elemento, 1 grama de aço para ser aquecido, eu utilizo o calor específico. Se eu tenho 1.000 quilos de aço, eu pego esses 1.000 quilos e multiplico por esse calor específico. E aí eu vou ter a relação de capacidade térmica. Fica mais claro aqui. Então, quer dizer que essa capacidade térmica é o calor específico pela massa. Entendeu? Então, a capacidade térmica é o material, vamos chamar aqui de calor específico, e a massa desse material. Temos, então, a capacidade térmica. Então, o calor específico é o nosso coeficiente de cada elemento, como podemos ver numa tabelinha aqui abaixo. Então, temos da água, o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. E aí temos o do gelo, mercúrio, alumínio, ferro, ar, aqui nessa tabelinha. E vários outros elementos a gente já tem esse calor específico tabelado. Dúvida? Então, voltando aqui rapidinho. Se a gente tem que a quantidade de calor é a capacidade calorífica, variação de temperatura, e temos que a capacidade calorífica é o calor específico pela massa, então a gente pode fazer uma conversão. A gente pega, no lugar do C aqui, colocamos o que ele é. O Czinho, que é calor específico, e a massa.
E aí a gente chega numa outra fórmula para a quantidade de calor por meio do calor específico e a massa. Então a gente pode conseguir encontrar o valor da quantidade de calor para aquecimento através da capacidade calorífera multiplicado pela variação de temperatura ou pelo calor específico, pela massa e a variação da temperatura. Ok? Então vamos ver aqui como é que a gente aplica isso. Aliás, desculpa, antes da gente ver, eu falei do calor específico, ou do calor sensível, que é quando há mudança de temperatura. Há momentos que a gente vai aquecer e não vai haver mudança de temperatura. Quando isso ocorre? Quando o elemento muda de estado. Por exemplo, aqui a água, quando temos ela no estado sólido do gelo e o gelo começa a derreter, ele está a 0 graus. E até esse gelo derreter 100%, ele vai permanecer no 0 grau. Então não há uma variação de temperatura. Então, como é que eu vou calcular essa quantidade de calor aqui do gelo se não há uma variação de temperatura? Se não há variação de temperatura, eu coloco aqui 0, a quantidade de calor vai ser 0. Mas sabemos que para um gelo derreter, ele está recebendo calor de alguma fonte. Então a gente fala então desse calor latente, que é o calor que ele está recebendo e ele não está mudando de temperatura. E aí esse calor latente, ele não tem, não tem a variação de temperatura, mas ele continua trabalhando com a massa em um coeficiente. Então, ele só não vai ter variação de temperatura. Então, a gente calcula calor específico vezes massa? Não. A gente tem a massa, sim, mas o coeficiente não vai ser o calor específico, e sim o calor latente, que a gente chama aqui de L, certo? Então, essa quantidade de calor fornecida ou retirada de um material que provoca a mudança de fase é proporcional à massa do material e à constante de proporcionalidade, que é o Lzinho aqui. Unidade de medida é joule por quilograma do L dessa constante de proporcionalidade de cada elemento. Então, a gente pode observar aqui para ficar mais claro essa ideia, né? A curva de mudança de fases da água. Então, a gente tem aqui a água numa temperatura aqui de menos 20 graus, então gelo, né? E ela começa a receber calor. Esse calor, então, a gente chama de calor sensível, porque ela muda de temperatura. Quando esse gelo chega a 0 graus, então ele começa a ter a fusão, começa a derreter. E nesse momento, ele não aumenta mais a temperatura. Ele está derretendo, derretendo em a mesma temperatura, 0 graus. Derretendo, e esse calor que ele está recebendo para derreter nesse momento, a gente classifica como calor latente, até ele derreter por completo. Quando ele derrete por completo, ele vai começar a se aquecer novamente, né? Ganhar temperatura novamente, e aí a gente chama de calor sensível, novamente, até chegar no momento da vaporização, aproximadamente lá nos seus 100 graus, né? Chegou aqui nos 100 graus, começa a vaporizar, virar vapor, e aí a gente chama novamente do calor que está sendo recebido de calor latente, até virar por completo vapor. Após ele virar 100% vapor, vai continuar aquecendo na forma de vapor, e aí o calor recebido
novamente chamamos de calor sensível. Dúvidas? Não? Então agora sim a gente dá uma olhadinha como a gente trabalha com essa ideia de quantidade de calor. Primeiro aí, vamos analisar aqui um exercício falando sobre o aquecimento global. E devido ao aquecimento do planeta, pode ocorrer o derretimento das geleiras, aumentando o nível de água dos oceanos. Porém, a energia necessária para esse derretimento pode causar um esfriamento drástico no planeta. Ok. Agora vem o problema. Suponha que todo o gelo das calotas polares tem uma massa aproximada de 4 vezes 10 a oitava tonelada. Então, todo o gelo, 4 vezes 10 a oitava tonelada. E esse gelo está a uma temperatura média de menos 10 graus Celsius. Considere o calor específico do gelo de 0,5 graus, 5 calorias por graus Celsius, e o coeficiente de proporcionalidade, ou eu costumo chamar de calor latente mesmo, de fusão, de 80 calorias por grama. E aí ele pergunta, qual é a quantidade de calor necessário para derreter toda essa massa de gelo em calorias? Então, imaginamos aqui que esse gelo, ele está a menos 10, então ele vai receber calor até chegar a 0 graus. Mudança de temperatura. Depois que ele chega a 0 graus, ele vai começar a derreter. Mudança de estado. Até ele derreter por completo. Então, qual é a quantidade que é necessário para derreter? Olá, pessoal. 5 minutinhos para vocês desenvolverem esse exercício aí.
Letra B. Oi, Daniel. Eu achei a letra B. Letra B? Isso, 34 vezes 10 elevado a 15. Alguém, alguém mais fez aí? Encontrou o mesmo resultado, um resultado diferente? Matheus, Micael, Robson. Tá certo, Daniel. Tá aí, ó. Primeira parte é transformar essa massa, né? Então, transforma de tonelada para quilo e de quilo para grama. Então, aumenta em 6, né? É de 8 mais 6, 14 aqui. 10 a 14. Depois eu encontro os dois calor, né? O calor dessa transferência de calor no calor adquirido na mudança de temperatura. Então, a massa que encontramos aqui, o calor específico e a variação. De 0, menos 10. Fica 2 vezes 10 a 15. Depois, a do derretimento mesmo, né? Então, a massa, que mesmo a massa que encontramos, e o coeficiente de fusão lá, 80. 32 vezes 10 a quinta. Como está na mesma potência, 15, é só somar. 32 mais 2, 34 vezes 10 a quinta. Letra B. Correto, Daniel. Vamos na próxima aqui. Do mesmo jeito aí, agora vamos pensar agora um recipiente. Agora aqui é um equilíbrio térmico. Um recipiente que se encontra a uma temperatura de 30 graus e possui capacidade calorífica de 5.000 joules por grau Celsius. Então, a capacidade calorífica, C maiúsculo, e dentro desse recipiente que está com 30 graus, é despejado uma quantidade de 200 gramas de água a 80 graus Celsius. Então, temos um recipiente frio, 30 graus, e uma água quente, 80 graus, e essa água é colocada dentro desse recipiente. E aqui ele pergunta qual a temperatura que vai se equilibrar, qual a temperatura de equilíbrio dos dois, do recipiente e da água. Então a água vai diminuir a temperatura e o recipiente vai aumentar a temperatura. E ele dá o coeficiente, o calor específico da água de 4.180 joules por quilo. Aqui ele dá a unidade em quilo, certo? Então, mais uns minutinhos aí, Daniel. Vou fazer essa aí agora. Qual a temperatura de equilíbrio desses dois?
E aí, Daniel, esse aí saiu? Não, ainda não. Fazer ele junto aqui? Vamos lá? Então, analisando o exercício aqui, primeiro temos um recipiente que vai aquecer e um fluido que vai resfriar. E os dois vai chegar a uma temperatura, ou seja, vai haver um equilíbrio térmico. Então a gente tem que ver quantidade de calor que o recipiente vai receber e a quantidade de calor que a água vai ceder e equipará-las, igualá-las. Então vamos lá. Primeiro o Q1, que é o da água, chamei a água aqui primeiro, que é a que vai ceder calor. Temos então a massa da água, 0,2. Temos o calor específico da água, que é 4.180. E a variação de temperatura, que é T menos 80. Temperatura final a gente não sabe. E a temperatura inicial sabemos que ela está a 80 graus. O recipiente ele não nos deu a massa, mas ele já nos deu a capacidade calorífica desse recipiente, já específico desse recipiente. Então, o C é 5.000 e temos a variação temperatura menos a inicial, que é os 30 graus que ele está. Sabemos que essa quantidade de calor que a água vai ceder é a mesma quantidade de calor que o recipiente vai receber. Então, Q1 é igual a Q2. Só que menos. Por que menos? Porque a Q1 é uma quantidade de calor que vai ser retirada, vai ser negativa. Essa quantidade de calor aqui é negativa. Então, para ficar igual, menos a negativa fica mais, que é igual a outra. Então, menos 836, que é esse 0,2 vezes 4.180, vezes a temperatura menos 80. Igual ao outro lado, 5.000 vezes T menos 30. Isolamos já o T menos 180, passamos esse menos 836 aqui, dividindo para lá. Então, menos com mais aqui vai ficar menos 5.000 dividido para 836 dá 5,98. Eu arredondei aqui, não vai fazer diferença para a gente. Utilizei 6. Então, menos 6, menos com esse menos aqui, vai ficar mais, né? Então, 6t, 6 menos 6t, e o menos com menos mais, 6 vezes 30, 180. Então, 5.000 dividido para 866 dá aproximadamente 6, com o negativo aqui, menos 6. Menos 6 vezes t, menos 6t. Menos 6 vezes menos 30, mais 180. Variável para lá, números para cá. Então, menos para lá vai ficar mais 6. Menos para lá vai ficar mais 80. Então, t mais 6t, 7t, igual 180 mais 80, 260. 7t igual a 260, passo o 7 para lá dividindo, 260 dividido por 7, 37 graus Celsius. Então, letra
A, alternativa A do nosso exercício. Ok? Dúvida? Então vamos seguir aqui. O último aqui nessa fase da nossa aula aqui. Um copo tem 200 ml de água, está a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Quantas gramas de gelo você deve inserir nele para que a temperatura final no sistema seja 10 graus Celsius? E aí ele dá o calor específico e da água e do gelo e o calor latente de fusão do gelo também. Essa aqui é bem semelhante à outra. Temos uma água de 200 ml. Sabemos que a água, a relação de água, relação da água em ml e gramas é a mesma coisa. Então, a 200 ml é 200 gramas, né? Então, já passando aí para quilos. Então, 0,2 quilos. Temos uma temperatura de 25 graus que a água está e ela vai chegar a 10. Então, agora a gente quer saber é a massa do gelo. Então, fazemos a mesma forma. Quantidade de calor que a água vai receber, massa dela de 0,2, temos o coeficiente 4.180 e a temperatura que ela vai chegar, 10 menos 25. Então, a temperatura final é uma temperatura mais baixa, 10 menos 5. Então, chegamos aí, aquele mesmo valor, 0,2 vezes 4.180, dá 836, vezes o menos 15, né? Então, dá uma temperatura negativa, ela vai perder temperatura, de menos 12.540 calorias que ela vai deixar, ela vai dispensar aí 12.540 calorias. Já o gelo, não sabemos a massa, mas o gelo, e ele não deu a temperatura que o gelo se encontra, então adotamos que esse gelo tem 0 graus, tá? Então, por isso, se ele está em 0 graus, ele só vai derreter. Então, a gente só tem massa vezes o calor latente. Então, a massa é o que queremos encontrar desse gelo, quanto que a gente vai utilizar, e o seu coeficiente de latente de fusão. 3.333, 333.500 e a massa que a gente tem que encontrar. Igualamos Q1 e Q2, da mesma forma, aqui a gente está perdendo, então menos Q1 igual a Q2, então menos com menos vai ficar mais, e aí a gente tem os 333.000 aqui multiplicando, passa para lá dividindo. 12.540 dividido para 333.500. Então, temos uma massa aí de 0,0376 quilos, ou aproximadamente 38 gramas de gelo para que eu refrigere aí, né, uma água de 25 graus em 10 graus. Em 15 graus, né? De 25 para 10, ou seja, em 15 graus.
Dúvidas? Então, vamos seguir. Falamos então sobre a calorimetria, essa transferência de calor, a quantidade de calor. Vamos agora então falar sobre a termodinâmica. Fundamentos da termodinâmica. O que é a termodinâmica? É o estudo da relação calor-trabalho, transformação de energia em trabalho. Então, a termodinâmica, dividindo o nome aí, termo, temperatura, calor, dinâmica, movimento, velocidade, trabalho. Então, temos essa junção das duas áreas, a térmica e a dinâmica. Então, como a gente pode ver nesse equipamentozinho aqui, temos então uma simulação aqui de uma usina termoelétrica. Temos aqui a fonte de calor, transformando esse calor aqui, transferindo calor aqui para a água, gerando vapor. Esse vapor pressuriza, transforma aqui em força, empurra esse pistão, que gira essa manivela aqui, né? Tem uma manivela aqui que gira a polia e vai girar o gerador e gerar energia elétrica. Então aqui é basicamente uma usina termoelétrica. E aí, falando da termodinâmica, a gente não pode deixar de relembrar aí as leis da termodinâmica. A primeira lei, que se refere àquela máxima, né? Aquela grande famosa frase que a gente escuta, que nada se cria, tudo se transforma, vem daqui da primeira lei da termodinâmica. Então, jamais um sistema pode criar ou destruir, né? Ou destruir energia, apenas transformá-la. Então, o sistema aqui não vai conseguir criar uma energia, não vai gerar energia do nada, não é um passe de mágica, não é um abracadabra e houve energia. E sim, vai transformar um tipo de energia em outra energia, como a gente pode ver aqui, energia térmica, em energia de pressão, em energia mecânica e em energia elétrica. Então, temos algumas transformações de energia nesse sistema. Ok? A segunda lei traz aqui dois enunciados para a gente analisar. O primeiro enunciado, defendido por Clausius, ele fala, assim, hoje a gente pode até falar, não é possível que esse cara falou isso lá, mas na época ninguém poderia entender, não saberia confirmar isso, e ele comprovou isso de outras formas. Ele fala que é impossível um sistema transferir calor de uma fonte fria para uma fonte quente, ou seja, uma fonte fria não vai transferir calor para uma fonte quente. Apenas a fonte quente que pode transferir calor para a fonte fria. Então, é fato, né? Então, uma fonte quente não vai sugar calor de uma fonte fria, e sim ao contrário. Já Kelvin trouxe um outro enunciado também nesse sentido, e esse é mais o cerne dessa segunda lei, que é a transformação cíclica. É impossível transformar toda energia térmica, todo o calor, em uma energia mecânica.
Então, voltando aqui nessa figurinha aqui para a gente exemplificar, então a gente tem muito calor gerado aqui. Esse calor gerado não vai ser toda essa energia transferida para esse pistão. Na hora que ele transfere essa energia para o vapor aqui, o vapor vai vir com toda essa energia e vai chocar no pistão, com pressão. Quando ele trabalha esse pistão, quando ele empurra esse pistão, essa energia potencial é transferida para o pistão. Mas ainda vai sair um vapor aqui, ó, um vaporzinho de saída aqui, vai sair vapor aqui ainda. Vai sair um vapor com uma determinada temperatura. Ou seja, esta temperatura aqui que saiu não foi absorvida na força impregnada ao pistão. Ou seja, é o que Kelvin está falando. Então, eu vou ter um calor transferido para o vapor, e parte desse calor vai ser transferido em energia mecânica para o pistão, e a outra parte ainda vai ser descartada. Então, a segunda lei que Kelvin diz é isso. Então, de forma resumida, a segunda lei comprova que a entropia do universo sempre aumenta e que nunca o zero absoluto poderá ser atingido. Aí é uma outra definição, que nesse sentido aqui fala que esse movimento, essa perca de energia, ela sempre vai estar ocorrendo. Então, sempre vai ter uma transformação de energia, sempre vai ter uma transferência de energia do quente para o frio. E aí, nunca terá um frio absoluto, de certa forma, assim dizendo. E a terceira lei, que é a lei utópica, né? Que a segunda lei fala que isso nunca vai poder acontecer, mas ela fala que se caso acontecer, essa terceira lei, que é quando conseguir absorver, né? Quando conseguir tirar toda a energia desse elemento, vai chegar ao zero absoluto e as entropias de todas as substâncias será a mesma, ou seja, não vai ter movimentação nenhuma, seja qualquer elemento que seja, não haverá movimentação, e com isso teremos o zero absoluto. E aí, depois que definiram a primeira lei, a segunda lei, a terceira lei, veio-se uma quarta lei, que é a lei do equilíbrio térmico. Só que aí, ao observar essa lei de equilíbrio térmico, ela é a base para as outras demais leis. Ou seja, por que acontece a primeira lei de não ter, da energia se transformar? Por conta que tem que ter um equilíbrio térmico. Por que acontece a segunda lei da energia do frio não passar para o quente? Porque tem um equilíbrio térmico. E assim foi sucessivamente. Então, essa era a base para as outras leis. Então, não poderia ser chamada de quarta lei. E aí, como já tinha definido as outras, foi chamada de lei zero da termodinâmica, que é a lei de equilíbrio térmico, que preconiza, que a gente já falou na outra aula, que um corpo em contato com outro, termicamente vão tender a se equilibrar termicamente. Então, vai se equilibrar a sua temperatura. E por que estamos nos revendo essas leis? Porque a função de um engenheiro, no sentido térmico, está de encontro com essas leis. Porque o que o engenheiro tem que fazer? Ele tem que utilizar máquinas eficientes, construir máquinas eficientes de forma nesse sentido térmico. E aí a gente já tem uma lei que nos está confrontando, que é a segunda lei, que fala, com o enunciado de Kelvin, fala que
a energia térmica não poderá ser completamente transferida em uma energia mecânica. Ela vai ser, parte dela vai ser perdida. Então, o engenheiro entra nessa parte para que ele possa construir, projetar máquinas o máximo eficiente, que possa transformar o máximo possível dessa energia térmica em energia mecânica. Então, a função do engenheiro é construir, né, elaborar, projetar essas máquinas térmicas que possam ter o máximo de utilização do calor na transformação de energia. E aí, pela segunda lei, a gente vê essa máquina térmica para gerar esse trabalho. E esse trabalho vai ser essa energia mecânica em si. Esse trabalho é essa energia mecânica que é gerada. Então, da onde vem esse trabalho? Da onde vem essa eficiência? É da quantidade de calor quente menos a quantidade de calor frio, que a gente mostrou lá naquela figura lá da máquina. Então, tem um calor quente que é gerado. Esse calor quente vai empurrar aquele pistão, vislumbrando lá, revendo aquele desenho lá. O calor quente vai empurrar aquele pistão e vai ser descartado um calor frio, uma quantidade de calor frio. Se a gente pegar a proporção desse calor quente que foi gerado, menos esse calor frio que foi descartado, a gente tem a quantidade de calor que foi transformado em energia mecânica, ou seja, a quantidade de calor que virou trabalho. Então, temos aí o trabalho, que é essa quantidade de calor quente menos a quantidade de calor frio. E qual que foi a eficiência retirada desse trabalho feito? É só a gente pegar o trabalho realizado, o que foi produzido, pelo que foi gasto. Pelo que foi gasto, não, desculpa. O trabalho que foi produzido pela quantidade de calor que foi gerada. Ou seja, calor quente é o que foi gerado. Então, eu pego o trabalho que eu produzi pelo calor quente, tá aqui, e aí eu tenho eficiência. E aí aqui eu tenho as derivações disso. Trabalho é calor quente sobre calor menos calor frio, então calor quente menos calor frio. Colocando aqui separando as frações aqui, calor quente por calor quente, que dá 1, menos calor frio sobre calor quente. Então são variações da forma, que é a mesma coisa do que foi produzido pelo que foi gerado para produzir, do que foi impregnado, né, consumido para produzir. Ok? E aí, para nós, já temos uma base de qual máquina a gente pode espelhar para chegar a essa eficiência, essa maior eficiência de uma máquina térmica. E a gente se espelha na máquina de Carnot, que é o princípio mais eficaz, né, eficiente para máquinas térmicas, que é semelhante ao desenho que a gente viu. Como funciona? Eu tenho uma fonte de calor quente e esse calor quente vai ser utilizado lá igual lá no exemplo lá, num pistão, por exemplo, vai gerar o trabalho, esse calor quente gera esse trabalho. Então,
sai o trabalho através dessa fonte quente e depois descarta-se o vapor ainda em calor frio, né? Então, é o princípio lá daquela usininha termoelétrica lá, o princípio da máquina de Carnot. Então, esse princípio é o mais eficiente dentre as máquinas térmicas. E para falar das máquinas térmicas, da termodinâmica e tudo, a gente tem que relembrar e entender a lei dos gases. O que é essa lei dos gases? A lei dos gases, ela fala que dos gases ideais, os gases ideais, ela segue uma igualdade entre a pressão e o volume que o gás exerce. Então, eu tenho um gás X com uma pressão e um volume. Quando eu multiplicar essa pressão desse gás por esse volume, se ele é um gás ideal, ele vai ser esse valor dessa multiplicação vai ser igual a uma constante, que a gente chama essa constante Boltzmann, pela temperatura que esse gás encontra e o número de moléculas desse gás. Então, se eu multiplico pressão vezes o volume, será igual ao número das moléculas desse gás por essa constante e pela temperatura que esse gás encontra. Se ele atendeu essa premissa, teve uma igualdade entre essas multiplicações, este é um gás ideal. Ou a gente pode também transfigurar essa NK aqui por um NR. O que é que foi feito? A gente está falando aqui de números de moléculas. Então, em vez da gente calcular o número de moléculas, a gente fala o número de mols do gás. E aí, pegou-se esse número de mols e essa constante de Boltzmann, ele transformou em uma outra constante, 8,3, e chamou essa constante dos gases. Então, eu pegando o número de mols pela constante dos gases, que é 8,3, eu chego à mesma razão do número de moléculas pela constante Boltzmann. Então, se ele responder também nesta forma, essa igualdade, isso também é um gás ideal. Então, número de mols vezes a constante dos gases, que é 8,3, e a temperatura que o gás se encontra. Então, sabemos que o gás ideal vai respeitar isso, mas qual as características desse gás ideal? Tá aí, ó. São aqueles onde as colisões entre os gases, entre as partículas deles, são perfeitamente elásticas. Ou seja, não tem forças atrativas ou repulsivas entre as partículas ali. Então, nesse aspecto aqui, são gases de formas ideais, no sentido de uma utilização dele em trabalhos na termodinâmica, onde esses gases não vão exercer, né, não vão influenciar de forma pejorativa, não vão impregnar resultados diferentes no trabalho. Ou seja, não é um gás que eu vou colocar uma força nele e ele vai gastar essa energia entre as suas partículas, porque essas energias entre as partículas vão ser elasticamente perfeitas, então vão ser repassadas elasticamente de forma perfeita. Então os gases vão trabalhar de forma ideal para o sistema.
E aí, como a gente trabalha essa lei dos gases na realidade? Um exemplo simples aí, temos um gás que tem uma pressão, a gente precisa encontrar a pressão de um gás, de 1 mol de um gás ideal, a uma temperatura constante de 27 graus Celsius, aprisionado em um recipiente de 0,1 metros cúbicos. Então, pressão vezes volume é igual a número de mol vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Então, pressão é o que queremos. O volume ele já nos deu, que é o recipiente onde ele está, 0,1 metro cúbico. Então, pressão vezes esse volume igual número de mol, 1 ali, vezes a constante 8,3 e a temperatura que ele nos forneceu. Chegamos, então, a essa resolução. Pressão vezes volume, quero a pressão, passo o volume para lá dividindo já. Número de mol 1, constante dos gases 8,3 e a temperatura em Kelvin, 27 mais 273, dividido pelo volume, que é 0,1. Tenho, então, 2.490, multiplicando 1,88,3 vezes os 300 aqui, 2.490, dividido por 0,1. Então, 24.900 Pascal de pressão, ou 24,9 quilo Pascal. Ok? Dúvidas? Então vamos seguir. Então, ok. Então vimos quantidade de gás, quantidade de calor, vimos lei dos gases, e agora o trabalho em si. A gente viu lá o trabalho em relação ao calor, né, quente e o calor frio, e agora o trabalho. O que é o trabalho? Trabalho lá atrás, né, lá na dinâmica, por exemplo, é força vezes a distância de deslocamento. Lá da lei do princípio de Pascal, a gente tem que pressão é igual forças pela área. Isolando a força, a gente tem pressão vezes a área. Substitui essa pressão em área aqui na força. Então, pressão vezes a área vezes a distância de deslocamento. Área vezes um deslocamento é o mesmo que volume. Então, temos que o trabalho também é pressão vezes volume. Então, aqui a gente começa a somar as coisas. Dinâmica, lei de Newton, princípio de Pascal, quantidade de calor, lei dos gases. E aí, a gente começa a trabalhar tudo isso. Então, aqui a gente já tinha um trabalho que é a quantidade de calor quente menos a quantidade de calor frio. Temos agora também o trabalho através da dinâmica, que é pressão vezes o volume. Ok? Alguma pergunta? Vamos ver a aplicação desse trabalho. Um gás é aquecido de modo que sua pressão se torna 2 atm. Nesse período, um pistão de raio de 0,1 metro move-se
0,2 metros ao longo do cilindro que contém o gás. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Então, um gás de 2 atm vai empurrar um pistão de raio de 0,1 por 0,2 metros. E aí ele quer saber o trabalho que foi realizado. Então, o trabalho é igual pressão vezes volume. Pressão aqui já temos, 2 atm. Volume é esse raio aqui, que vai gerar uma área, multiplicado pela distância que o pistão vai percorrer, 0,2. Então, chegamos ao seguinte, pressão é 2, mas está em atm, então vou transformar em Pascal, 2 vezes 10 à quinta. O volume vai ser a área, né, πr ao quadrado, vezes a distância, π vezes 0,1, que é o raio, elevado ao quadrado, vezes a distância 0,2. Calculando isto aqui, eu tenho 6,28 vezes 10 a menos 3. Π, o volume em si, 6,28 vezes 10 a menos 3. 2 vezes o 6,28, chego a 12,56. 10 à quinta, com 10 a menos 3, 10 ao quadrado. Então, 12,56 vezes 10 ao quadrado, joule, ou 1.256 joules. Esse é o trabalho que foi realizado nesse sistema. Certo? Vamos aqui para a próxima. Temos aí, em teste realizado por uma empresa que projeta máquinas térmicas, uma equipe de técnicos e engenheiros apresenta a tabela. Então, temos essa tabela aqui, uma máquina A e uma máquina B. Máquina 90 joules e de trabalho, produz 90 joules de trabalho, e tem um calor que ela gera, né? O calor que ela gera para produzir esse trabalho é de 150 joules. E tem-se uma máquina B produz 1.200 joules de trabalho e o calor para produzir esse trabalho é de 5.000 joules o calor fornecido. E aí pergunta-se, o protótipo A tem um rendimento de aqui tem os espaços, tá? O protótipo A tem um rendimento de tanto de calor que rejeita, aliás, desculpa aqui. O protótipo A tem um rendimento de quantos por cento e rejeita quanto de energia? Tantos joules de energia. Já o protótipo B tem um rendimento de tantos por cento e rejeita tanto de energia. E aí ele pergunta a alternativa para preencher as lacunas aqui. Então, protótipo A tem 40 ou 60% e despende, né? Rejeita 60 ou 90 joules. O protótipo B tem um rendimento de 76 ou 24% e rejeita 3.800 ou 1.200 joules. Essa é a questão. Então, a gente tem que ver qual é a eficiência dos protótipos A e B e qual é a quantidade de calor rejeitado de cada protótipo. Então, analisando, trabalho é igual a calor quente menos calor frio.
certo? Então, a gente já tem o trabalho, que é 90, igual calor quente, que é 150, menos o calor frio. Então, ficou fácil da gente encontrar esse calor frio. E também a gente é o calor rejeitado, né? O calor frio é o calor rejeitado. E também a gente pode achar a eficiência, que é o trabalho pelo calor quente, calor fornecido. Então, temos tudo aí já. 90 por 50, achamos a eficiência. 1.200 por 5.000, achamos a eficiência. 150 menos 90 é o calor rejeitado. 5.000 menos 1.200 é o calor rejeitado. Então, 90 dividido por 50, temos a eficiência. Então, 90 por 50 por 150, teremos 0,6, ou seja, 60%. Então, estamos entre a letra C e E. 150 menos 90 dá 60. Então, 60 é o calor rejeitado. Então, estamos entre a C e a D, 60, 60. Quando pegamos 5.000 menos 1.200, chegamos a 3.800. Esse é o calor rejeitado. Então, por eliminação, já estamos na letra C. Se a gente pega 1.200 e divide por 5.000, temos os 24%. Conforme foi descrito. Eficiência: 90 por 150, 60. 1.200 por 5.000, 24%. Então, temos aí 60 e 24. Quantidade de calor rejeitada é o Q2 aqui, ó. 90 e 150, ou seja, 150 menos o 90, dá 60 joule. Mesma coisa embaixo, 5.000 menos os 1.200, 3.200 joules. Alternativa, letra C. Dúvida? Tranquilo? Então vamos aqui para a nossa próxima. Acredito eu que é a última questão de hoje. Temos aí agora uma máquina que recebe 20.000 joules de um reservatório, onde se realiza a queima de gás natural, ou seja, 20.000 joules de calor, né, que ela está recebendo. E aí, essa máquina devolve 12.000 joules ao meio ambiente, ou seja, ela recebe calor quente de 20.000 joules e rejeita 12.000 joules de calor frio. E aí ele pergunta qual o trabalho realizado por essa máquina e qual a eficiência que essa máquina vai realizar. Vamos lá? 2 minutinhos para vocês calcular isso aí. 2 minutinhos cravado, hein? Cronometrar aqui.
E aí? Indicado 60%? Eficiência de 60%? Sim. E quanto que foi o calor rejeitado? 8.000? Isso, calor rejeitado 8.000. E eficiência 60%. 40%. Não é 60 não. Então, calor rejeitado, trabalho 20.000 menos 12. Calor quente menos calor frio. 8.000 é o calor rejeitado. Aliás, trabalho, né? Falei errado. É o trabalho. O calor frio, quente menos o calor frio. Calor quente menos o calor rejeitado. Então, temos o trabalho aí de 8.000. E a eficiência é esse trabalho, né, de 8.000 dividido pelo calor quente. Então, 8.000 dividido por 20. Se a gente quiser direto aí, é isso. Ou a gente pode colocar na forma do calor frio e calor quente. O calor é 1 menos o calor frio sobre o calor quente. Então, 1 menos 0,6, que dá o 0,4 ou 40%. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Obrigado. Valeu, Fábio. Pessoal, essa é a nossa última de hoje. Tá aí. Tenho alguns outros detalhezinhos aqui para falar com vocês. Coisa rápida. Nossa prova, eu falei no início aqui, é dia 16. 16 não, dia 17, quarta-feira. Tá? No dia da nossa aula. Vai ser diferente agora, a segunda VA. Não vai ser durante uma semana para vocês entreguem, não vai ter uma data para ser entregue e tal. Vai ser uma prova online com um questionário a ser respondido. Vai ter o link, vou disponibilizar o link para vocês. E ela vai estar disponível só no dia da aula, tá? Só no dia 17. Então, vocês têm que acessar no dia 17, na quarta-feira da aula, para realizar a prova, ok? Uma dúvida? Beleza. Semana que vem eu quero reforçar aqui com vocês sobre o simpósio. Dia 1º e dia 2 vai haver o simpósio das engenharias, tá? Então vai ter palestras focadas nas engenharias. No dia 1º, Professor, oi, a prova vai valer quantos pontos? 4.000, conforme padrão, Matheus, Não, tranquilo então, valeu. tá? Então, simpósio, dia 1º e dia 2 vai ser o simpósio. Vocês, então, se inscrevam, acessem e participem das palestras, tá? Vai valer certificado e tudo mais, mas o mais importante é o conhecimento adquirido por essas palestras que são assuntos atuais. E aí, a prova nossa é só dia 17. Então, dia 3 e dia 10, nós teremos ainda aula, tá? Possivelmente dia 3 eu estarei aqui para tirar dúvidas e tal, vai ser uma aula mais de bate-papo, trocar, tirar dúvida, fazer um exercício que o aluno deseja e tal. Acredito eu que a gente vai fazer mais dessa forma. Dia 10, na outra semana, a gente faz uma aula de revisão, aí eu já trago alguns exercícios, né, basado no conteúdo, e aí a gente vai resolucionar aqui junto. No dia 3, vocês venham munidos dos exercícios que vocês estão com dúvida. E a gente vai quebrar a cabeça aqui para resolver esses exercícios no dia 3, semana que vem. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Boa noite aí a todos. E foquem nos estudos aí para a gente
ter uma aprendizagem desse conteúdo. Esse conteúdo, como eu falei para vocês, está lá no capítulo 18, né, do livro 2. Vocês podem acessar o Holiday lá, tem exercícios para serem feitos. Não passei ainda exercícios, não pretendi passar, até por conta dessa conturbada aí, questão de entrega de exercício, só passei aqueles para ser entregue. Mas o capítulo 18 está lá para vocês verificarem. E o AVA, os exercícios do AVA. Não esqueçam de fazer os exercícios do AVA. Façam lá, porque já valem uma pontuação para vocês. No mais, é isso, galera. Boa noite a todos aí. Bons estudos. E até mais aí. Nossas aulas práticas, como eu falei no inicinho, se retornarmos, teremos de 3 a 4 aulas práticas ainda para serem feitas em laboratórios. Vamos fazer os experimentos em laboratórios. Professor, a prova vai ser o conteúdo da unidade 3 e da 4? Não, vai ser toda, Daniel. Nossa segunda VA, ela tem essa pontuação geral de 4.000 por conta. Ela tem esse peso maior por conta disso, que ela abrange as 4 unidades. Ok, obrigado. Nada.